Está entrando no ar o podcast da Rede de Ensino GPN. Oi pessoal, como é que estão todos? Aqui é o Pastor Paulo, espero que estejam todos bem, Recebi um convite de estar impartindo esse podcast aí com vocês e espero de alguma forma estar podendo agregar alguma coisa referente a um tema tão importante. E eu creio que é um tema para esses dias também, E o tema que me foi entregue fala sobre a prova da vossa fé, ou seja, a prova da minha e da sua fé. E eu gostaria de ler um texto base que fica lá em Tiago, no capítulo 1 de Tiago, os versículos 2, 3 e 4, que diz assim: Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Glória a Deus. Então, o Tiago, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém, ele escreve essa carta à igreja dispersa, a uma igreja que foi dispersa. Logo depois do martírio de Estevão, tiveram muitas pessoas que foram dispersas ali pelo Império Romano, e essas pessoas precisavam de uma direção, precisavam de uma direção do líder da igreja. E Tiago ele traz essa direção para aquele povo que foi disperso, que estava passando por perseguição, passando por algumas coisas difíceis na época, E Tiago ele fala que para que nós venhamos nos considerar alegres pelo fato tão simplesmente de passar por essas provações, porque ele fala: sabeis que a prova da vossa fé produz ainda maior perseverança. E essa perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados. Essa perseverança nos leva a um aperfeiçoamento. Então eu comecei a buscar uma comparação, e a comparação que eu faço com esses 3 versículos que foi lido, eu vejo como se fosse o ser humano, nós seres humanos, quando nascemos e começamos a nos desenvolver, e à medida que em cada faixa etária, e à medida que a gente aprende a viver mediante a superação das dificuldades, cada faixa etária da nossa vida se levantam algumas dificuldades, e nós começamos a aprender a lidar com essas dificuldades. Da mesma forma, somos nós, eu e você, como quando nascemos espiritualmente pela fé em Cristo Jesus. Realmente é necessário que nós venhamos passar por várias provações, quantas e quantas provações você, eu, nós já passamos, se nós pudéssemos contabilizar, desde o primeiro dia lá que você entregou sua vida para Cristo, e tentar enumerar as provações, eu sei que foram muitas, e com certeza você também passou, nós passamos por muitas provações que não dá para a gente contabilizar, mensurar e tentar descrever cada uma delas. Nós conseguimos até falar sobre muitas delas, mas é necessário, da mesma forma que nós seres humanos vamos nos desenvolvendo, e em cada etapa da nossa vida nós vamos superando os desafios, nós vamos superando dificuldades. Da mesma forma, quando você e eu, quando nós nascemos espiritualmente em Cristo, é necessário que nós venhamos passar por essas provações.
né? E essas provações é para que a nossa fé seja aperfeiçoada, né? É através dessas provações que a nossa fé é aperfeiçoada e aprendemos a viver de uma forma mais madura, em Cristo, né? Se nós olharmos, né, para algumas provações que nós passamos lá atrás, hoje nós conseguimos resolvê-las, ou se nós nos dermos de frente com ela de novo, nós vamos conseguir resolver de uma forma muito mais madura, né? Porque cada faixa etária, né, nós temos uma forma de resolver algumas situações, mas assim, nós começamos de repente engatinhando com Cristo e eu sei que com Cristo nós vamos estar sempre aprendendo, né? Nós vamos estar sempre vencendo, com Cristo nós vamos estar sempre triunfando sobre essas provações, né? Eu não quero falar de uma igreja triunfalista, mas eu estou falando que é em Cristo, pela fé em Cristo Jesus, que nós conseguimos triunfar, né? Passar por essas provações de uma forma vitoriosa, né? E tem a ver com essa perseverança. Ao perseverarmos, né, a nossa fé, né, ela parece que é aperfeiçoada. Nós somos aperfeiçoados, né, de fé em fé, de glória em glória. Deus vai nos levando a uma maturidade, né? E essa maturidade é dirigida pelo Espírito Santo. Eu gostaria de ler um texto que fica lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, Romanos 5:3, que diz assim: mas não somente isso, como também nós nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação, de novo, produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. Então, essa perseverança, né, ela pode ser também, tem um sinônimo para ela, eu creio que é um sinônimo de constância, né? É através dessa perseverança ou dessa constância, e a perseverança e a constância, ela significa, né, a capacidade de caminhar confiando em Deus para um futuro melhor, apesar das circunstâncias em nossa volta presente não ser tão favorável, né? Apesar das circunstâncias em nossa volta não ser tão favorável, mas é através dessa fé, né? Nessa fé que tem a ver com uma palavra que foi enxertada em mim, em você, e através dessa palavra que foi enxertada, nós podemos também substituir essa palavra enxertada por imputada, né? Ela foi introduzida em nós, essa palavra viva de fé, né, que nos fez superar essas dificuldades, que nos fez superar essa circunstância adversa, né, e que nos levou a uma constância, né? Então a perseverança também, ou a constância, é a capacidade que nós temos de caminhar confiando em quem? Em Deus. Em Deus, crendo que lá na frente Ele tem um futuro melhor para a gente, né? É como fala lá em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, que ele fala, né? Eu quem? Deus. Eu é que sei, né? Eu é que sei os planos que eu tenho ao vosso respeito. Ele diz que não é plano de fazer mal algum, mas de nos fazer prosperar e de nos dar um futuro melhor, né? Tem uma palavra que eu queria ler também, que fica lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 5, que diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 5, que diz assim: o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e na constância em Cristo. Glória a Deus. Então, é através dessa perseverança, né? É através dessa perseverança que nós somos, de alguma forma, aperfeiçoados,
E através dessa perseverança que nos leva a um aperfeiçoamento em Cristo Jesus, que nos leva a uma constância na caminhada, né? E a nossa forma de caminhar com Cristo tem a ver com o nosso novo modo de vida, né? Com o nosso novo modo de viver em Cristo. Por mais que as circunstâncias possam ser difíceis, por mais que as provações venham, por mais que as tentações venham, eu quero falar que há uma diferença entre provação e tentação, né? Porque quem prova é o Senhor e quem tenta é o diabo, né? Mas só que o Satanás, ele é oportunista, como diz lá em Lucas capítulo 4, no versículo 11, né? É a mesma passagem da tentação do Senhor Jesus lá no deserto, quando o Senhor Jesus ele é levado, né? Ele passa pelo batismo e ele é levado, né? Ele é transportado pelo Espírito Santo, né? Ao deserto e para ser tentado pelo tentador, né? E ali começa aquele diálogo, né? O Senhor está passando por algumas situações difíceis e a forma que ele teve, sabe, de superar aquela situação foi através da palavra de Deus, uma palavra de fé. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, tipo assim, por Jesus, ele ser o verbo, ele era o verbo. Ele era o verbo, né? Ele conhecia a palavra viva e era essa palavra que o mantinha firme em meio às provações, né? Em meio às tentações. Mas o inimigo é sujo, o inimigo ele é covarde. Em Lucas capítulo 4, no versículo 11, né, diz que depois de ele tentar o Senhor Jesus, diz que termina assim, até uma próxima oportunidade. Então, o inimigo ele é oportunista. Então, é tempo de nós cada vez mais mergulharmos na palavra de fé, nós buscarmos a palavra do Senhor, porque à medida que essa palavra vai sendo imputada em mim, em você, ela vai sendo enxertada, quando vem essas situações difíceis, quando vem essas situações adversas, quando vem a provação, né? É exatamente nesse momento, em meio da provação, em meio da tribulação, em meio de uma situação difícil, que o Senhor te faz lembrar, ou melhor, o Espírito Santo te faz lembrar uma palavra de esperança, né, que te leva a continuar a caminhada, que te leva e me leva a não jogar a toalha, não lançar a toalha e seguir adiante. Porque é essa palavra, porque às vezes você olha para um lado e você olha para o outro, não tem ninguém do teu lado. Não tem um pastor, de repente não tem um líder de ministério, de repente não tem uma pessoa que você confia do seu lado, né? Mas tem a palavra de Deus presente e viva no teu coração. Então é essa palavra que vai me manter e vai te manter, né, para poder conseguir atravessar as provações, atravessar as situações difíceis. São essas palavras que vai produzir perseverança em nós. É essa palavra que vai nos levar a um aperfeiçoamento. É essa palavra que vai gerar em mim e em você uma maturidade. É essa palavra que no meio de todo um estresse, né, de todo um estresse ali da tribulação, da situação difícil, da aflição, né? É essa palavra que vai brotar, né, como um rio do teu e do meu interior, que vai fazer toda uma diferença. E deixa eu te falar algo, eu estava conversando com um grupo de pessoas esses dias, né, e eu falei assim, será no meio de uma provação, no meio de uma tribulação, no meio de uma tentação, que uma palavra de fé ela vai saltar do seu espírito e vai te fazer vencer aquela situação difícil. Então, meu amado, eu queria te incentivar, né, a continuar mergulhando na palavra do Senhor, a continuar buscando, sabe, a palavra do Senhor,
porque os dias são maus, mas o Senhor é bom, mas os dias são maus, e será nos dias maus que essa palavra de fé, que vai te levar a uma perseverança, te levando a uma constância, né? Que essa constância é a capacidade que nós temos de caminhar, né? Confiando em Deus, é essa palavra que vai te fazer e vai me fazer ir mais além, né? Essa palavra de fé que vai fazer com que nós não fiquemos aquém da graça, mas que nós possamos ir além da graça. Então, sabe, que o Espírito Santo possa nos encher, sabe, de sede e fome pela palavra do Senhor, sabe, que essa palavra já foi imputada em mim e em você, e essa palavra é o próprio Cristo, né? Existe uma semente, uma palavra imputada dentro de mim e dentro de você, sabe, e que essa palavra de fé, essa palavra de perseverança, essa palavra de confiança, essa palavra que nos leva a uma constância e de continuar caminhando, confiando em Cristo, que essa palavra ela possa se expandir dentro de nós, para que nos dias de provação, nos dias difíceis, nós possamos não jogar a toalha, mas possamos continuar caminhando em fé. Amém? Eu queria deixar essa mensagem com vocês desse podcast e eu gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade de estar junto e partindo esse podcast com vocês. Fique com Deus. Este foi mais um episódio do podcast da Rede de Ensino GPN. Até o próximo estudo. Deus abençoe.